Olá, muito boa noite. Voltamos para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o secretário nacional do PT, deputado Paulo Teixeira, ele que está também na coordenação de campanha do ex-presidente Lula. Paulo, nós vivemos aí uma quadra de orçamento secreto, o Congresso se acostumou já a esse dinheirinho extra aí para muitos, dinheirinho não, dinheirão para muitos deputados, mas o presidente Lula já disse que pretende acabar com isso. É possível mudar, tirar esse vício do Congresso de controlar o orçamento da União? Denise, quem que se acostumou com uma vergonha como é esse orçamento secreto? Os parlamentares. Excrescência, eu sou Eles parlamentar. dizem que não vai acabar. Posso falar uma coisa? Eu sou parlamentar, eu quero que acabe amanhã. Nunca me beneficiei disso, não estou nessa lista e tem muitos dos meus colegas que não estão. Isso tem que acabar. Por quê? Porque mas onde vão as emendas que o senhor teria direito? Não, na verdade, esse orçamento, eles não fazem parte das emendas regulares. Não, sim. Esse orçamento faz parte de uma medida que é controlada pelo presidente Arthur Lira. Que é uma emenda de relator, mas eu costumo chamar emendas dos presidentes da Câmara. É do presidente da Câmara, isso tem que acabar. Sabe por quê? Não, porque o Brasil é um país que não pode se dar o luxo de desviar recursos públicos para finalidades não nobres. Nós precisamos gerar emprego, nós temos que melhorar a infraestrutura do Brasil, construir casa, saneamento básico, escolas, postos de saúde. Nós temos que fazer com que o Brasil tenha melhor o seu fornecimento de energia, a sua logística de transporte. Só para explicar o que o deputado está dizendo, é cerca de 30 bilhões de reais sendo pulverizado, né? São várias aplicações, o nome é orçamento secreto, depois emendas do relator, mas eu chamo de emendas dos presidentes da Câmara e do Senado. E esses 30 bilhões pulverizados em vários pontos ajudam, sim, municípios e tal, mas acaba com essa possibilidade mesmo de investimento federal. E não é uma finalidade nobre. Por quê? Porque vão ter muitas obras inacabadas, né, mal feitas e um nível de corrupção sem tamanho. Isso parece que é assim, um histórico do Brasil, né? Agora, eu já ouvi de deputados que apoiam o PT e que votaram, inclusive, a favor da presidente Dilma Rousseff, lá naquele processo de impeachment, que me disseram o seguinte: eu perguntei para vários deputados se era possível acabar com essas emendas de relator para evitar ali uma negociação direta do parlamento com os municípios. Ele me disse, olha, muito difícil, porque ele usou essa expressão, o PT não é generoso na relação. Na época, eu votei a favor do impeachment, aliás, votei contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, cheguei lá e pedi, olha, me dá uma ajuda aí, libera logo as minhas emendas, porque depois vai entrar um novo governo e eles não vão querer liberar as minhas emendas. Simplesmente o PT não fez nada. A hora que entra Michel Temer, liberou tudo de uma vez. As emendas individuais, não tínhamos nem emendas secretas ainda. Como é que vai ser isso? Tem que liberar, emendas individuais tem que liberar. Agora, um problema não justifica o outro. Você tem que liberar as emendas de parlamentares, inclusive elas são de liberação obrigatória. Não pode atrasar com isso, não pode brincar com isso. Agora, uma outra coisa é o orçamento secreto. O orçamento secreto, ele viola a Constituição, porque a Constituição diz que um dos princípios do Estado brasileiro é da transparência. Então, você não pode ter um orçamento secreto. Em segundo lugar, nós não somos um país que pode se dar o luxo de gastar 30 bilhões em bobagem. Nós temos que fazer o mais importante, nós temos que fazer um grande programa educacional, atender a saúde do povo, gerar emprego, fazer as obras de infraestrutura e não ficar pulverizando em quadra, de esportes, praças, que são essas as finalidades onde estão sendo gastos esses recursos, sem nenhum critério populacional. Então, isso tem que acabar, isso vai acabar. Uma coisa é essa pessoa que te disse que não quer que ele quer que as emendas individuais sejam pagas. E agora, isso não justifica você ter um orçamento secreto. Tem que pagar as emendas individuais, mas o orçamento secreto vai acabar. Deputado, e o presidente Lula vai ter maioria de parlamentares para acabar. Nós estamos no Congresso Nacional agora. E o presidente Lula já disse que vai acabar. Nesta semana, vivendo uma situação de esforço concentrado. Eu disse que este é um momento em que os deputados estão com a cabeça na reeleição, é verdade.
Nesse debate da semana, eu pude ver que a bancada da Segurança Pública tentou aprovar um projeto que muda a relação dos governadores com as polícias estaduais, né? Como é que o senhor viu essa tentativa de impedir que o governador, na verdade, definir novas regras, né, de nomear o comandante da polícia? Não, primeiro que sobre esforço concentrado. Também acho imoral um esforço concentrado em que você não exija a presença do parlamentar em Brasília. Isso é uma maneira frouxa de tocar o Congresso Nacional. Tem que ter debate, tem que ter plenário cheio, votação presencial dos parlamentares em Brasília. É semipresencial, né? Não podemos aceitar um Congresso esvaziado como está o de hoje. Outra coisa é o que você falou. Quórum de 380 eles puseram, deputados, né? mas o quórum é no aplicativo. Outra coisa é o que você falou sobre as matérias que estão tentando votar. Puseram na pauta, na Comissão de Segurança Pública, uma mudança na forma de escolher os comandantes gerais das PMs, né? Porque hoje quem escolhe o comandante-geral da PM é o governador. Isso. E ele escolhe conforme critério de competência, de visão, de antiguidade, de compromisso com a política de segurança pública. O que um grupo de militares quer fazer? Eles querem impor uma lista tríplice ao governador. Todo mundo conhece lista tríplice. Lista tríplice você coloca todo mundo no mesmo campo. Então, o que eu acho, e até denunciei, eu acho que discutir isso hoje, ainda que esse tema seja um tema antigo, ele tenha algum debate sobre ele, mas discutir hoje é servir a uma política do presidente Jair Bolsonaro que quer promover um golpe no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já disse, ele chamou os embaixadores de vários países, atacou o sistema eleitoral e ele mostra que ele tem a propensão de não aceitar o resultado eleitoral. E como é que ele vai fazer para não aceitar o resultado eleitoral? Ele quer flertar com algumas forças de segurança para permitirem um processo de bagunça no país e não intervenção dessas forças de segurança. Então, ele agora tem um pacote nessa área de segurança pública que nós não podemos aceitar, porque é perigosíssimo. Na Bolívia, quem deu golpe na Bolívia foram as polícias ostensivas, mas estaduais. As nossas instituições elas já não estão tão fortes que não cola proposta de golpe, Denise, ou qualquer iniciativa nesse sentido? É o seguinte, esse presidente da República, ele não esconde que ele quer dar um golpe. E o grande orientador, o grande mestre dele é Donald Trump. E o que o Trump tentou fazer depois de perder as eleições? Ele tentou dar um golpe nos Estados Unidos, invadir o Capitólio. Nos Estados Unidos, Denise, que as instituições são sólidas, democráticas. Mas aqui também são, aqui né, são sólidas e democráticas. Agora, ele não vai pode ter apoio querer, para mas ele pode querer qualquer coisa se ele perder a eleição, né? Ele pode querer aventurar-se. O que nós temos é que impedir a aventura e, se caso aventurar, prender todo mundo que aventurar. Agora o pessoal dele diz o seguinte, esse negócio aí de que é golpe, não quer golpe, isso é um discurso que o PT está usando para esconder um outro debate onde o governo pode se sair bem, né? E aí dizem, não, vem com esse debate para esconder a questão do mensalão, do petrolão. Pelo menos o pessoal, fazendo aqui o papel de advogado do diabo. Não, é bom. Os bolsonaristas dizem, não, ele nunca vai dar um golpe, ele fala, realmente ele tem dúvidas em relação à urna eletrônica, mas isso não significa que ele dará um golpe. Ele quer que haja eleições limpas, ele tem dito isso diariamente. Como é que o senhor vê isso, essas críticas que os bolsonaristas fazem a esse discurso de golpe, não golpe? Denise, quem falou contra as urnas eletrônicas, quem chamou os embaixadores para falar, quem fala diariamente contra o TSE, quem ataca as urnas eletrônicas é ele, o presidente Bolsonaro e os seus ministros, inclusive o ministro da Defesa. Então, não é um papo nosso, é um papo dele. Que hoje ainda foi lá pegar o código, né? Código. A fonte então, do eles estão no balacobaco, eles que estão nessa bagunça. E esse é um tema. Outra coisa,
Se eles quiserem discutir mensalão e petrolão, são bem-vindos, porque eles vão falar deles mesmos, do Centrão que estava lá no mensalão e no petrolão. E, por último, ele que quer esconder as questões reais do povo. Essa nós queremos discutir. Nós queremos discutir o nível de desemprego, o menor salário mínimo, desde o Plano Real, a inflação que levou o botijão de gás a R$ 120, a gasolina chegou a 8, a carne que está uma fortuna, o arroz a R$ 5, o café a R$ 20 e a fome que voltou. O Brasil voltou para o mapa da fome. Hoje são 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. Esse é o tema que nós estamos discutindo. Agora, quem está ameaçando cotidianamente o sistema eleitoral é ele. E nós não podemos subestimar uma pessoa que ensaia um golpe. Agora ele está chamando o 7 de setembro, dizendo que 7 de setembro será o... Da outra vez ele ameaçou o Supremo respondeu e disse, vamos prender você, vamos prender seus filhos e vamos caçar a sua chapa. Ele acalmou-se. Dessa vez nós temos que estar sempre olhando. Até o Michel Temer foi mediar aquele conflito. Voltando aqui para a pauta, entre os projetos da área de segurança pública que estão em debate, tem um que a impressão que eu fiquei lá no Congresso é de que ganha o apoio de alguns líderes, que é a história do combate ao novo cangaço, né? Novo cangaço é essa história de bandidos chegarem em cidades pequenas, menores, e dominarem, né? Isso é uma grande preocupação, né? Uma modalidade nova de crime. O problema é o seguinte, você, para problemas graves, você tem que destinar soluções sérias. Esse presidente da República, o que ele fez em 4 anos? Não, mas o projeto está sendo debatido no Congresso. Eu sei, mas eu vou chegar nisso. Ele defendeu distribuição de armas, armar o povo e tal. Segurança não melhorou, armou muita gente, segurança não melhorou. O que está acontecendo agora? Não tem uma política nacional de segurança que desarme esses caras. Você pode aumentar a pena e botar a pena para cima, não é isso que vai resolver, porque a pena já é alta. O que vai resolver é você ter polícia, investigação e capacidade de desarticular esses caras antes que eles cometam crimes. Mas não seria o caso de responsabilizar as empresas bancárias? Me dizem, eu ouvi de pelo menos 2 governadores, de que nenhum governador, nenhum estado está preparado para defender todos os municípios. E quem deve se responsabilizar por essa defesa é o banco. Olha, o banco tem que ter uma segurança bancária, sem dúvida. Não é? Porque eles têm um seguro. Eles têm me dizem os governadores, até os cacos de vidro das explosões, o seguro é que manda recolher e pagar. Mas então, os bancos são parte da solução. Agora, você tem que desarticular, você tem que ter capacidade de investigação para saber quem está organizado para cometer esses crimes e prender esses caras. Nós temos que ter uma capacidade de coordenação de segurança pública no Brasil que você mira nesses que cometem crimes cotidianos, graves e de maneira organizada. São esses os nossos alvos. E o que aconteceu? Aí você fala do fortalecimento das polícias, né? Precisa de um fortalecimento, uma integração das polícias e o sistema de justiça. E o sistema de carcerário. Você tem que ter uma capacidade de inteligência para saber o seguinte, quem são esses caras e como é que nós vamos prendê-los. Você tem que ter um norte, um horizonte. E você tem que coordenar nacionalmente. Por quê? Se você tem uma boa polícia em São Paulo, esses caras fogem, eles vão para outros estados. Então, você tem que ter uma coordenação nacional de sorte a ter investigação e no território nacional eles não digamos assim, se aventurarem. Se aventurar, vai ser preso. Então, essa tem que ser a ação de um governo nacional. Mas não existe hoje uma coordenação da segurança pública por parte do governo nacional. E esses caras estão... Tem cidades que eles fecharam, teve uma cidade que eles fecharam no Paraná, não foi isso? Eles fecharam no Ceará também. Ceará, na Bahia, em Minas, enfim, eles estão se sentindo livres para atuar, porque o governo é fraco, frouxo. E vem algum projeto forte nessa área de segurança? Porque a gente também, né? Esse parece aí um carro-chefe também do governo. O presidente Lula convocou
O presidente Lula convocou todos os governadores para discutir na semana que vem um plano de segurança. Aliás, eu que vou oferecer essas propostas a ele, tá certo? Foi um grupo de trabalho que nós estamos oferecendo as propostas para ter um programa de segurança que dê um sentido de segurança ao povo brasileiro. Isso é muito importante, né? O projeto de segurança pública, houve até a criação de um Ministério de Segurança Pública. Hoje eu acho que o Ministério da Justiça é mais de segurança pública do que de justiça. É um ponto importante de campanha. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos aqui de volta no Frente a Frente.